Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que formos realizar. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui unidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, nesse vídeo nós vamos falar a respeito dos corpos incorruptos, ou seja, dos santos, que tem aí o seu corpo incorrupto, ou seja, o seu corpo não se corrompe. Bom, primeira pergunta, né? Por que alguém descobriria isso, né? Como que a gente descobre, né, essa questão de um corpo incorrupto? E a gente tem uma coisa que nós chamamos aí de relíquia. O que vem a ser uma relíquia? Se você pegar, por exemplo, alguma coisa que você tenha na sua casa, de repente aí é uma lembrança da sua avó, do seu bisavô, de repente de algum tio, né? Então é alguma coisa mais antiga, mas que para você ela tem assim um significado de que quando você olha, ela é uma coisa especial. Então isso daí é o que a gente chama de relíquia. E quando a gente fala em relíquia a respeito aí, voltado para a parte da igreja, nós estamos querendo dizer que nós estamos nos referindo aí a alguma parte de algum corpo de algum santo. Então é um costume da igreja nós temos em algumas, né, não em todas as igrejas, né, mas em algumas nós temos aí próximo ali no caso do altar, né, por assim dizer, embaixo do altar, nós temos algumas partes do corpo de algum santo. Então isso pode até parecer uma coisa assim meio mórbida, uma coisa meio estranha, mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, a nossa fé, nós somos, usando a nossa comunidade como exemplo, nós somos da comunidade São Francisco das Chagas. E a mesma fé que nós temos hoje é a mesma fé que São Francisco professava. Então o mesmo amor que nós temos, por exemplo, assim, por Nossa Senhora, é o mesmo amor que ele também tinha, né? Lógico que, vamos colocar assim, muito maior, né? Mas vamos colocar assim, a veneração por Nossa Senhora, a veneração aos outros santos, o amor pela Eucaristia, o amor pela igreja, é a mesma fé. Então a igreja, né, muito sabiamente, ela coloca aí, por assim dizer, uma parte de um santo para mostrar que a mesma fé que nós temos hoje é a mesma fé que eles tinham, e que a nossa fé ela está alicerçada em cima aí de outros santos, ou seja, das pessoas que vieram antes da gente. Então é por isso que a gente tem aí o conceito de relíquia. Então algumas igrejas, elas têm aí parte de algum santo. Então pode ser, por exemplo, vamos supor, um dedo, de repente às vezes um pedaço de algum outro osso, de alguma outra parte, né? E vamos pegar a nossa comunidade como exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, São Francisco das Chagas, imagine, por exemplo, se a gente tivesse que fosse assim, um pedacinho do dedo, tá, de São Francisco. Imagine como não seria gratificante para a gente, né, saber, fosse, nossa, nós temos aí um pedacinho que pertenceu, né, à mão de São Francisco. Então, olha só, né, o sentido que tem, né. E se a gente for ver, quando passar essa questão aí no caso do coronavírus, tudo que a gente está vivendo, se vocês forem na catedral, tá, então na catedral metropolitana, né, que a gente tem aqui de Sorocaba, ali próximo do altar, se você reparar no chão, ele tem um quadrado. E nesse quadrado ele tem uma cruz. Então ali tem uma relíquia. Só que eu perguntei uma vez lá para o padre Tadeu, e ele falou que ele não sabe dizer aí a que santo pertenceu, né? Mas nós temos aí uma relíquia ali na igreja. Bom, e daí a gente volta, né? Então, por conta disso, a gente tem aí o costume na igreja de pegar, e de tempos em tempos, quando uma pessoa aí é santa, a igreja vai, né, no caso desenterra e, por assim dizer, pega aí relíquia, ou seja, vai pegar aí o corpo desse santo e vai transformar em relíquia, tá? Então isso daí já é um costume muito antigo. Bom, vamos pegar e entender agora a questão aí nós entendemos aí por que alguém descobre, né? Então geralmente é quando vai desenterrar, né, no caso algum santo. Então, geralmente, quando tem aí o processo de beatificação, ou até mesmo quando em vida, né, a pessoa já demonstrou aí, vamos colocar assim, algum santo, né, levou aí uma vida muito santa, então a igreja, no caso, tem esse costume, né, ele vai, desenterra e a gente pega a relíquia.
Se a gente entender o processo da decomposição natural, então geralmente demora aí o corpo humano em média de 1 a 2 anos para se decompor. Então, quando uma pessoa é enterrada, né, aí no prazo de 1 ou 2 anos, a carne se decompõe. Então significa o quê? Que no prazo aí de 1 a 2 anos, deveria restar apenas os ossos. Às vezes pode demorar um pouco mais, né? Então a gente geralmente aí nos cemitérios, eles falam em costume aí dos 7, às vezes até 10 anos, tá? Porque principalmente hoje em dia, que às vezes a gente faz uso aí de antibióticos, às vezes de alguns remédios continuados, então isso daí também ele atrasa, por assim dizer, um pouco o processo de decomposição. Mas, vamos colocar assim, se a pessoa levou uma vida saudável, né, uma vida normal, por assim dizer, no prazo aí de 1 ou 2 anos. Mas, no caso aí dos santos, né, eles, por algum motivo, né, que no caso seria, a gente vai explicar isso no final, né, desse vídeo, o corpo deles, né, ou algumas partes dos corpos deles, são preservadas assim por centenas de anos, né? Então isso que vem a ser a questão dos corpos incorruptos. Nesse vídeo eu vou falar dos santos, mas eu não vou mostrar fotos desses corpos, tá? Por quê? Porque alguns deles não estão bonitos. E o fato da gente pegar e falar assim que um corpo é incorrupto não quer dizer que ele vá permanecer para sempre naquele estado, né? Então, como eu falei, alguns deles não são assim tão bonitos da gente ver. E, pegando eu como exemplo, né, quando eu era criança, eu lembro que eu vi o trailer, né, do Thriller do Michael Jackson, e por conta disso, na minha infância inteira, eu tinha medo do Michael Jackson, né? Sempre que começava a tocar a música do Thriller, né, que hoje eu acho muito legal, né, assim, acho uma música fantástica, e a ideia do clipe também eu acho muito legal, mas assim, na minha infância eu sempre tive muito medo. E eu lembro também que quando eu era criança, né, mais ou menos ali nessa mesma época, a gente teve aí um médico alemão, né, que era o Joseph Mengele, e eles tinham a questão lá de desenterrar a ossada dele e tudo. Então eu lembro que para mim, né, eram, vamos colocar assim, os meus dois grandes medos quando eu era pequeno, né, era no caso o Michael Jackson e aí o Joseph Mengele. Então, por conta disso, né, até mesmo pelo fato de nesse encontro, quer dizer, nesse vídeo, na verdade, por assim dizer, uma extensão da catequese, eu não vou mostrar foto. Se depois desse vídeo você quiser procurar, então daí é por sua conta e risco, tá? E eu até vou falar para você, assim, alguns que estão bem preservados. Então, mesmo que você veja, você vai ver, assim, que, nossa, ainda está bonito. Mas tem alguns que aí não estão muito bem preservados. Bom, então vamos aí a algumas informações, né? Primeiro, alguns corpos, né, quer dizer, vários aí desses santos, eles tinham tudo para se decompor. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um santo, que aqui no Brasil às vezes nem é tão conhecido, né, que é São Francisco Xavier. E São Francisco Xavier, ele foi um santo assim que já em vida aconteceram alguns fatos assim extraordinários com ele, né, ou seja, aí alguns milagres. E ele já tinha uma fama assim de ser um homem santo em vida. Então, quando ele morreu, as pessoas assim, né, falaram, poxa vida, né, Francisco Xavier é um homem santo. Então, assim, vamos colocar assim, quando passou aí um período, já foram desenterrar ele porque queriam pegar a relíquia. Só que quando eles desenterraram ele, eles perceberam que o corpo dele estava normal, por assim dizer, o homem estava lá inteiro, né? Só que eles não pararam para pensar nessa questão de corpo incorrupto. E o que eles fizeram? Eles foram lá, enterraram ele de novo, mas jogaram uma pá de cal em cima, né? E a gente, quando você tem, né, tem até um ditado, né, que fala assim, foi feito alguma coisa e jogou uma pá de cal. Quando a gente fala essa questão de pá de cal, o cal, ele é corrosivo. Então, às vezes no cemitério, quando eles vão enterrar uma pessoa, eles jogam, né, cal por cima, porque daí o cal ele vai corroer ali o caixão e depois vai corroer o corpo da pessoa também. Então, no caso de São Francisco Xavier, né, eles desenterraram, ainda não está pronto. Enterraram ele de novo, jogaram cal e passou aí mais, acho que 2 anos, né, que foi o prazo que eles deram. E quando eles desenterraram, estava normal, ele estava inteiro ainda, né? E daí que eles falaram, é corpo incorrupto. Então daí eles perceberam que não podia, né, no caso, pegar, vamos colocar assim, usar o corpo dele para fazer relíquia. Alguns deles, né, foram enterrados assim em condições
de que, vamos supor, havia muita umidade, né? Então é algumas coisas assim, tipo, às vezes até mesmo tipo com presença de água, né? Algumas coisas assim. E se a gente for ver, é totalmente diferente quando a gente fala aí de corpo incorrupto, é totalmente diferente de quando você pega, por exemplo, o processo de mumificação. Porque no processo de mumificação, a gente tem aquela situação em que até mesmo o clima, né? Se a gente for olhar lá no caso no Egito, né? O clima é seco, eles passam por um processo, e no caso aqui dos corpos incorruptos, né, que é referente aos santos, simplesmente assim, o santo foi enterrado e quando eles foram desenterrar, perceberam que o corpo deles estava preservado, né. Então assim, vários deles tinham essa questão aí de ter tudo para se decompor. Alguns deles chegaram até mesmo assim, exalar perfumes, né? Então se a gente for ver, por exemplo, Santa Rita, né, eles contam aí que quando ela morreu, o corpo dela exalava aí um cheiro de rosas, né? E falam em que outros santos também tinham essa questão aí de você ter um cheiro, né? Assim, muito gostoso, né? Para assim dizer, exalando do corpo do santo. E se a gente for ver, é justamente assim, é totalmente o inverso do que a gente pensa, né? Porque quando você passa, por exemplo, aí perto de uma carniça, ou seja, né, era um corpo que está se decompondo ali, a gente geralmente é um dos piores cheiros que tem, né? E aí, no caso, alguns corpos de alguns santos, aí eles exalam perfumes. Alguns deles não é o corpo inteiro do santo, mas algumas partes. Então, um dos exemplos que a gente tem é, por exemplo, Santo Antônio. Santo Antônio, quando eles foram aí desenterrar o corpo dele, eles perceberam que estava apenas os ossos, mas milagrosamente a língua dele estava preservada. Então a língua dele estava incorrupta. E se a gente for ver, se nós pegarmos aí o fato de que Santo Antônio ele era um grande pregador, né, então assim, é a prova, né, quer dizer, com a língua ele proclamava as maravilhas de Deus e depois da morte Deus preservou a língua dele. A gente poderia entender dessa forma. Tá? Alguns deles, eles apresentam sinais de deterioração. Então, com o passar dos anos, né, esses corpos aí eles começam a apresentar uma certa deterioração. Um dos exemplos, por exemplo, começa assim a murchar, né? Então às vezes não tem aí uma aparência lá muito bonita, mas se você for olhar, por assim dizer, é como se o processo de decomposição ele demorasse muito mais, quer dizer, ele ocorre aí muito lentamente. E a gente tem que lembrar que assim, o fato de um santo ter um corpo incorrupto não significa que o corpo seja indestrutível, mas simplesmente que assim, por uma ação divina, o corpo desse santo está sendo preservado aí, né, durante muito tempo. Alguns exemplos que a gente tem. Então, se a gente pegar, por exemplo, Santa Bernadette, ela morreu em 1879, então o corpo dela tem aí 141 anos, né? Está muito bem preservado. Um outro santo que a gente tem, né, São Pio de Petreucina, ele morreu aí em 1968, então o corpo dele já tem aí 52 anos, também muito bem preservado. Um outro exemplo que a gente poderia citar aqui seria de Dom Bosco, né, ou São João Bosco. Ele morreu aí em 1888, então tem, portanto, aí 132 anos, né, e mais ou menos, também muito bem preservado. Então, desses três santos que eu falei, né, Santa Bernadette, Padre Pio e São João Bosco, são aí alguns dos que vocês podem procurar as imagens e vocês vão ver aí que o corpo do santo está muito bem preservado, está com uma aparência muito bonita, né? Santa Bernadette é linda, né? Então se a gente olha, né, para a imagem aí do corpo dela incorrupto, a impressão que tem é que ela está dormindo, parece uma princesa dormindo, né? A ideia é mais ou menos essa. Depois nós temos aí alguns outros que daí já não começa assim ter mais tanta a questão da beleza, né? Então se a gente for ver aí, por exemplo, São João Maria Vianney, ele morreu aí em 1859, então portanto tem 161 anos, né? Já não está aí com uma aparência muito boa. São Francisco Xavier também é um outro santo aí que morreu em 1552, então o corpo dele já tem aí 468 anos, né? Não tem uma aparência também bonita. Se a gente for ver Santa Rita, ela morreu em 1557, portanto o corpo dela tem aí 563 anos, também não tem uma aparência bonita. Então esses últimos santos, né, que eu comentei, principalmente se vocês pegarem São Francisco Xavier e Santa Rita, né, por mais que a gente olhe, tem essa questão aí que é um corpo incorrupto, é um corpo de um santo, mas a aparência dele já não está tão bonita. Então, quer dizer, com o passar do tempo, começou aí a ter uma certa deterioração, tá? Mas lembrando que no caso aí de São Francisco Xavier,
ainda jogaram uma pá de cal em cima dele, né? Coitado. Bom, aqui eu gostaria de abrir um parênteses, né? Então, assim, cuidado, né? Quando a gente fala dessa questão aí de corpo incorrupto, a gente tem, assim, se vocês procurarem na internet, nós temos, vamos colocar assim, algumas opiniões um tanto meio duvidosas, né? Por quê? Porque a ciência duvida ou a ciência tenta achar uma explicação. Mas nós temos alguns casos que você não tem explicação. Então, tem alguns casos que quando você começa a ver, eles falam, por exemplo, assim, esse santo foi feito alguma coisa. Então, eles dão a entender aí que foi feito algum processo ali para retardar aí o processo de decomposição. Mas nós, né, como já foi explicado, né, existe aí muitos que tinham tudo para se decompor e apesar disso, né, se mantiveram ali intactos, né. E alguns deles foram usados aí alguns processos, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, São João Maria Vianney, em cima do rosto dele, eles colocaram aí, como se fosse uma réplica, né? No caso do rosto dele, mas fizeram de cera, né? Então, quer dizer, já não é mais o rosto, vamos colocar assim, a gente não enxerga aí o rosto dele verdadeiro como estaria sendo, né? Mas talvez seja até mesmo pelo fato, vamos colocar assim, se a gente comparar aí com São Francisco Xavier, né, que ele não tem aí uma aparência muito bonita hoje, o corpo dele. Bom, então isso daí foi, né, uma introdução e a gente tem a grande lição, né, o que Deus quer nos mostrar, né, quando a gente tem esse, vamos colocar assim, esse grande sinal, né, que Deus nos dá e que, diga-se de passagem, né, todos esses exemplos que eu dei para vocês aqui são apenas de santos, ou seja, pessoas que viveram aí, mas que são católicos. Então a gente não percebe, a gente não observa esse mesmo fenômeno em outras religiões e vamos colocar assim, nas denominações evangélicas. Então é uma coisa que só acontece dentro da Igreja Católica, né? E qual é aí o grande sinal que Deus quer nos mostrar? Quando a gente pega aí no caso um corpo, né, de um santo ou de uma pessoa, vamos colocar assim, que levou uma vida santa e que tinha tudo para seguir o processo natural que ocorre com todo mundo, ou seja, do santo se decompor, né, o corpo dele se decompor e o corpo dele está preservado, né? O que acontece nesse processo? Então, qual que é o sinal aí que Deus quer nos mostrar? Eu diria que Deus está nos dizendo que Ele é o Senhor da vida e da morte. Então, da mesma maneira que Jesus ressuscitou Lázaro, da mesma maneira que Jesus trouxe de volta à vida, né, a filha do centurião, da mesma forma que Jesus ressuscitou, então Deus é o Senhor da vida e da morte. E é isso que Deus está querendo nos mostrar aí com esses santos, né, com seus corpos incorruptos. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.